Começando aqui mais um Gestão Cripto Radar Bitcoin, hoje dia 5/11 às 9h58 da manhã. Nós vamos estar falando um pouco sobre a grande queda que nós tivemos ontem no mercado cripto, no mercado como um todo, mercado internacional também com uma correção muito grande. Se a gente olhar aqui para o S&P 500, que é a sexta das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, veja que nós tivemos ontem aqui uma correção de aproximadamente, caiu em torno de 2 a 2,15%, falando sobre mercado internacional de S&P 500, isso é uma queda bem considerável. E no mercado cripto não foi diferente, tá? Nós tivemos uma queda ontem no Bitcoin, o preço do Bitcoin que no começo do dia de ontem estava na casa dos 107 mil dólares, já vinha passando por correções ao longo desses últimos dias, ele atingiu aqui em torno de 99.200 dólares, caindo em torno de 7,5%. Foi também uma grande correção, algumas altcoins também caíram bastante no dia de ontem. Mas e agora? Começou o bear market? Terminou o bull market? Como que está a situação? A situação no momento é uma situação delicada, onde a gente vai precisar de um ponto de atenção. Lembra que nos outros vídeos a gente vinha sempre falando sobre essa cunha megafone ascendente que nós temos acompanhado aqui no tempo gráfico semanal. Então nós vemos que aqui nessa linha amarela é um dos principais suportes que nós temos aqui no Bitcoin, na casa dos 98 mil, 97 mil dólares, 97.900, entre 98.500 a 97.900, né? Isso aqui é uma zona de suporte, não é um ponto fixo de suporte. Então nós temos essa zona de suporte que é a mais importante nesse momento, tá? Se perdermos esse ponto de suporte, aí a gente pode ficar bem atento, porque provavelmente nós vamos ter correções mais impactantes. O nosso próximo ponto de suporte depois disso seria lá na casa dos 85 mil dólares aproximadamente. Então vale a pena a gente ficar atento. O que eu vejo aqui nesse momento? Como nós tivemos ontem, ainda está cedo para dizer, mas veja que aqui ficou um pavio. Eu vou pôr no tempo gráfico diário para ficar mais nítido aqui a nossa visão. Ó, no tempo gráfico diário, a gente está trabalhando essa LTA aqui, daquela cunha descendente, tá? Daquela cunha ascendente, melhor dizendo, né? No tempo gráfico semanal, tem essa LTA, que é a linha de tendência de alta. Então, ó, veja que a queda de ontem, ela passou por essa LTA, mas ela teve uma recuperação. Ó. Hoje o preço está trabalhando acima dessa LTA. Isso pode mostrar aqui que foi uma queda sem continuação, né? A força vendedora aqui chegou num limite, nós tivemos aqui quase o preço tocando nesse suporte dos 98.200 e 300 dólares aproximadamente, ó, o preço chegou bem próximo a essa linha. E aqui nós estamos, neste momento que eu gravo esse vídeo, acima dessa LTA. Tá? Veja que, voltando aqui para o tempo gráfico semanal, nós já tivemos no passado algumas correções nesse sentido. Ó. Veja que, por exemplo, em abril desse ano de 2025, ó, nós tivemos uma correção também, onde o preço ele passou aqui a LTA sem continuidade de queda, tá? A força compradora entra em ação e logo depois disso nós tivemos uma nova pernada de alta, levando o preço do Bitcoin a novas máximas. Vai acontecer a mesma coisa aqui? Não sabemos, não é? Não tem como a gente prever o mercado. Se o mercado internacional segurar essa queda, hoje a gente está com uma leve correção no mercado internacional, ele está mostrando aí uma força compradora tentando, né, esboçar aí uma recuperação. Vamos ver no decorrer do dia como vai ser. E a mesma coisa para o Bitcoin, tá? A gente está trabalhando aqui acima da LTA. Se o preço ele segurar aqui
e continuar para uma nova tendência de alta, uma nova pernada de alta, melhor dizendo, a gente vai seguir saudável aqui, tá? Vale lembrar que esse tempo gráfico é semanal, a gente só vai ter o desfecho, o fechamento, a conclusão desse candle no domingo, após as 9 horas da noite, no próximo domingo, quando fecha aqui esse candle, né, no tempo gráfico semanal. Então vale a pena agora a gente estar atento ao Bitcoin em tempos gráficos menores, ó. No tempo gráfico diário ele está acima da LTA. Se a gente for ver aqui no tempo gráfico de 1 hora, o preço ele já está trabalhando acima da EMA12, isso aí já é interessante. Seria interessante ele continuar subindo aqui, a gente ter um cruzamento de médias, né, da EMA12 para a EMA26, para que no 4 horas o preço também fique acima dessa EMA12. Quando a gente tiver, se o preço chegar aqui na EMA12 no tempo gráfico de 4 horas, que está aqui próximo aos 104 mil dólares, e ele trabalhar acima dessa EMA12, a gente já pode respirar um pouco mais aliviado em relação a essa situação, tá? Quem conseguiu entrar no Bitcoin, fazer alguma operação aqui nesse flush que nós tivemos ontem, nessa queda, pode ir atualizando os stops conforme cada base de preço for sendo formada aqui no 4 horas, tá? Quem conseguiu pegar aqui ontem, ó, nos 98.900 dólares, assim que a gente confirmar aqui esse pivô de alta, já pode subir o stop aqui para aproximadamente 101 mil dólares, ok? E vai fazendo assim, e fazendo parciais também para garantir lucro na operação, para ver se realmente esse preço, nessa força compradora, vai conseguir manter o preço acima dessa EMA12 no 4 horas. A curto prazo seria o cenário mais saudável para o Bitcoin, o preço trabalhar acima dos 104.000, 104.500 dólares, para que a gente pudesse aí tá ganhando força para continuar nessa pernada de alta. A curto prazo é isso que eu vejo. Como eu falei no início, vale a pena a gente ficar atento aqui para essa questão dessa cunha ascendente aqui no semanal, tá? O preço ele precisa manter acima dessa LTA para que a gente possa aqui continuar nessa pernada. Ah, Renato, mas e se cair? E se perder esse suporte aqui dos 98 mil dólares? Aí nós vamos estar observando para ver se o mercado ele vai fazer aqui um topo descendente contra o topo anterior. Se ele formar aqui um topo descendente, a gente vai estar observando o tempo gráfico mensal para ver aqui uma possível reversão de tendência, tá? Por enquanto, no tempo gráfico mensal, a gente observa que essa correção ainda que ela está se mantendo, ó. O preço do Bitcoin está acima da EMA12 no mensal, que conflui exatamente com aquela LTA que nós mostramos no tempo gráfico semanal, tá ok? Então, por enquanto, essa correção aqui, ela está um tanto quanto extrema, mas ainda ela nos indica a possibilidade de uma continuação dentro de um bull market. Agora, se fizermos um topo descendente aqui no mensal, aí provavelmente a gente pode estar dando início a uma correção maior, onde talvez a gente estaria finalizando esse ciclo de bull market. Mas o fato é que nós estamos falando de tempos gráficos muito grandes, né? Mensal, semanal, então a gente vai ter uma conclusão disso de médio a longo prazo, mais alguns meses ainda para indicar essa situação, tá ok? Vamos observar a curto prazo agora, como nós falamos, que o preço ele fique acima dos 104.000, 104.500, trabalhando acima dessa EMA12 no 4 horas, para a gente poder aqui pelo menos está mais tranquilo em relação a essa correção, sabendo que o preço já tem se recuperado bem. Quanto mais a gente abrir aqui nessa recuperação, maior a probabilidade do preço ali trabalhando aqui para continuar nessa movimentação de alta, tá? Bom, fica por aqui esse vídeo, a gente vai estar fazendo aí novas análises no decorrer do período. Até o final da semana a gente vai estar vendo como o mercado vai se comportar para que a gente possa estar fazendo aí novas atualizações no canal, tá ok? Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, até mais.